Meu nome é Ada Zigvi e venho de Nui, uma região localizada em um dos estados da Nigéria. Durante 15 anos, ocupei uma posição singular dentro de uma poderosa rede de feitiçaria que atuava em toda a região sudeste e sul-sul do país. Minha função era algo que a maioria dos cristãos nem sequer imagina que exista. Eu era a coordenadora de operações espirituais sazonais. Minha responsabilidade era planejar e executar ataques sobrenaturais em datas específicas, especialmente durante períodos festivos. Eu supervisionava ações durante a Páscoa, o Ano Novo, celebrações de colheita e, principalmente, o Natal. O que vou revelar agora é algo que o Reino das Trevas prefere manter em segredo absoluto. Para muitos, a noite de Natal é apenas uma data de celebração e alegria. Mas, para aqueles que operavam nas sombras, como eu, essa noite representava uma das janelas de ataque mais estratégicas do ano inteiro. No entanto, havia 4 orações que certos cristãos faziam na véspera de Natal que os tornavam completamente inatingíveis por qualquer missão maligna que enviássemos. Não eram orações comuns, mas declarações poderosas e direcionadas, capazes de aniquilar qualquer ataque espiritual antes mesmo que chegasse perto deles. Se você já percebeu que coisas estranhas acontecem com frequência nessa época do ano, se já enfrentou doenças inexplicáveis logo após as festas, se conflitos familiares sempre explodem durante o Natal, se problemas financeiros surgem misteriosamente em janeiro ou se acidentes ou quase acidentes acontecem quando viaja nesse período, o que vou compartilhar pode transformar completamente essa realidade. Vou levar você para dentro do reino das trevas e mostrar exatamente o que acontece na noite de Natal. Depois, revelarei as palavras exatas que destroem qualquer ataque espiritual. No mundo oculto, sabíamos de algo que a maioria dos cristãos desconhece. A noite de Natal é um momento em que a atmosfera espiritual está extremamente carregada. Não é só uma ocasião de celebração e alegria, mas também de intensa atividade espiritual dos dois lados. Enquanto os fiéis se reúnem com suas famílias, trocam presentes, compartilham refeições e assistem a programas na televisão, nós estávamos em nossos covens, executando operações meticulosamente planejadas. Por que o Natal, especificamente? Porque é quando os cristãos estão mais distraídos. É quando acreditam que Deus está descansando. É quando pensam que, por ser uma noite sagrada, nada de ruim pode acontecer. E é justamente essa suposição que explorávamos. Ao longo de 15 anos, coordenei ataques contra mais de 350 famílias apenas nas noites de Natal. Eu supervisionava o envio de espíritos de divisão familiar, de destruição financeira, de doenças que se manifestariam em janeiro, de acidentes para quem viajasse e até de morte para alvos específicos. Mas havia um grupo de cristãos que nunca conseguíamos atingir, não importava o que fizéssemos. Por mais bruxas que designássemos, por mais poderosos que fossem nossos rituais, quando esses fiéis oravam de forma específica na noite de Natal, todas as nossas missões eram aniquiladas antes mesmo de alcançá-los. Vou explicar cada uma dessas orações, como funcionam e por que o reino das trevas teme tanto aqueles que conhecem esses segredos. A primeira oração que destruía qualquer ataque de Natal era o que chamávamos de oração da cobertura pelo sangue. Não se tratava de uma menção superficial ao sangue de Jesus, mas de uma aplicação deliberada e detalhada desse sangue sobre si mesmo, sobre a família, os bens e até os deslocamentos durante o período natalino. No mundo espiritual, o sangue cria uma barreira. Quando nos aproximávamos de uma casa na noite de Natal para entregar um ataque, a primeira coisa que encontrávamos era essa fronteira espiritual. A maioria dos cristãos tinha barreiras frágeis ou nenhuma proteção. Suas casas estavam espiritualmente abertas, e nós podíamos entrar sem dificuldade. Mas quando nos deparávamos com um lar onde alguém havia aplicado o sangue de Jesus de forma específica na véspera de Natal, era como se esbarrássemos em uma parede invisível de fogo. O sangue se manifestava no mundo espiritual como um escudo, uma cobertura impenetrável, e por mais que tentássemos, não conseguíamos atravessá-lo. Vou contar sobre a família Okonko, de Azaba, no estado do Delta. Eles tinham 5 filhos, e o pai, Papa Okonko, era um empresário bem-sucedido, dono de 3 lojas de móveis havia 5 anos consecutivos. No entanto, a família enfrentava desastres recorrentes durante o Natal. Em um ano, o filho mais velho sofreu um acidente grave no dia seguinte à festa.
Em outro, a filha desenvolveu uma doença misteriosa na noite de Natal, que os médicos não conseguiam explicar. Em outra ocasião, a loja principal pegou fogo no dia 26 de dezembro. E, em mais um Natal, o próprio Papo Conco quase morreu sufocado na manhã do dia 25. O que eles não sabiam era que um parente da aldeia havia contratado nosso coven especificamente para destruir essa família. O objetivo era garantir que nunca tivessem um Natal tranquilo. O parente sentia inveja do sucesso de Papo Conco e queria vê-lo arruinado. Até que, nos anos 1960, algo mudou. Mamo Conco participou de uma conferência de oração onde um pastor falou justamente sobre a cobertura pelo sangue. Na véspera de Natal daquele ano, às 23h30, ela reuniu toda a família. Pegou sua filha de 19 anos e percorreu cada cômodo da casa, cada veículo e cada uma das lojas, aplicando o sangue de Jesus e fazendo declarações precisas. Não foi apenas eu cubro esta casa com o sangue de Jesus. Ela disse, eu aplico o sangue de Jesus sobre esta casa como uma cobertura permanente. Eu aplico o sangue nos batentes das portas e janelas, assim como os israelitas fizeram no Egito. Eu aplico o sangue sobre cada membro desta família, citando seus nomes. Eu aplico o sangue sobre nossos movimentos amanhã, depois de amanhã e durante toda esta temporada. Nenhum destruidor entrará nesta morada. Nenhuma missão de qualquer coven ultrapassará esta fronteira de sangue. Que todo bruxo, todo agente das trevas que tentar invadir este espaço protegido pelo sangue sofra o juízo de Deus. Naquela noite de Natal, um coven enviou 7 bruxas especificamente para atacar aquela família. Eu estava entre elas. Nunca esquecerei o que aconteceu quando tentamos nos aproximar da casa. No momento em que chegamos ao alcance espiritual, fomos recebidos por fogo. Fogo real no mundo espiritual. O sangue estava ativo, queimando. Não conseguíamos nem chegar perto o suficiente para ver dentro da casa. Tentamos por 6 horas. Enviamos espíritos mais fortes. Enviamos espíritos familiares que atuavam naquela família havia gerações. Todos foram repelidos. Às 4 da manhã do dia de Natal, recuamos em total fracasso. Todas as missões que havíamos planejado para os Oconco naquele ano foram destruídas antes mesmo de serem entregues. A base bíblica para isso está em Êxodo 12. Quando Deus instruiu os israelitas a aplicarem sangue nos batentes de suas portas para que o destruidor passasse por suas casas. Esse princípio continua válido hoje. Quando você aplica de forma específica e deliberada o sangue de Jesus na noite de Natal, cria um efeito semelhante ao da Páscoa, uma proteção que impede a ação do mal, interferindo em nossos planos de expansão na região. O alvo era claro, enfraquecer sua influência antes do Ano Novo, minando sua credibilidade e saúde. Mas quando chegamos ao local, algo nos deteve. Ao redor de sua casa, havia uma formação de anjos que não víamos há anos. Não eram apenas alguns, eram dezenas, posicionados como uma guarnição militar. Cada um portava uma espada flamejante, e seus olhos varriam o perímetro com uma precisão assustadora. Tentamos nos aproximar, mas assim que cruzávamos a linha invisível que demarcava o território sob sua proteção, uma força invisível nos repelia. Era como se uma parede de fogo nos empurrasse para trás. Um dos nossos líderes, um feiticeiro experiente, tentou invocar um espírito de alto nível para romper a barreira. Mas no momento em que o espírito se materializou, um dos anjos ergueu sua espada e, com um único movimento, o partiu ao meio. Não houve luta. Não houve resistência. Foi uma execução instantânea, como se aquele ser nunca tivesse existido. Naquela noite, entendemos uma verdade que muitos cristãos ignoram: os anjos não são figuras decorativas. Eles são a linha de frente da defesa espiritual. Quando você ora pedindo a proteção angelical, não está fazendo um pedido vago, está acionando um exército treinado para a guerra. E o mais impressionante é que eles não agem por iniciativa própria. Eles só se movem quando você os envia. É como ter um batalhão de elite à sua disposição, mas que só entra em ação quando você dá a ordem. Se você não os invoca, eles não intervêm. É por isso que, em nossas operações, sempre buscávamos identificar quem estava desprotegido. Quem não havia orado, quem não havia declarado a cobertura do sangue,
Quem não havia pedido reforços angelicais? Essas eram as presas fáceis. Mas há um detalhe ainda mais crucial: os anjos não são apenas defensivos. Eles também são ofensivos. Quando você os envia, eles não apenas protegem, eles perseguem. Eles rastreiam as forças que foram designadas contra você e as neutralizam antes mesmo que cheguem perto. Eu vi isso acontecer em uma operação em Lagos. Um grupo de empresários cristãos havia sido marcado para um ataque financeiro durante as festas de fim de ano. Nós preparamos uma armadilha, um contrato aparentemente vantajoso, mas carregado de maldições. O plano era que, ao assinarem, eles liberassem uma onda de dívidas, fracassos e até doenças sobre suas empresas. Mas quando nossos agentes chegaram ao local da assinatura, encontraram os anjos já posicionados. Não apenas ao redor dos empresários, mas também ao redor do próprio contrato. Quando um dos nossos tentou entregar o documento, um anjo o interceptou e o queimou com um toque. Não houve negociação. Não houve aviso. Apenas destruição. A lição é clara: se você quer sobreviver às investidas do inimigo durante o Natal, ou em qualquer época do ano, não basta apenas orar de forma genérica. Você precisa ser específico. Você precisa acionar os recursos que Deus já colocou à sua disposição. E um dos mais poderosos é o envio de anjos guerreiros. Mas como fazer isso da maneira certa? Não é apenas dizendo: Deus, envie anjos para me proteger. Isso é vago demais. Você precisa ser direto, como um comandante dando ordens às suas tropas. Por exemplo: Pai, eu envio anjos guerreiros para cercar minha casa, minha família, meus negócios e minha saúde. Que eles destruam todo ataque planejado contra mim nesta temporada de Natal. Que eles interceptem e neutralizem toda maldição, todo contrato espiritual e toda armadilha preparada pelo inimigo. Que eles permaneçam em posição até que toda ameaça seja eliminada, em nome de Jesus. Quando você ora assim, está dando instruções claras. E no mundo espiritual, clareza é poder. Os anjos não agem por suposições. Eles agem por ordens. Se você não especificar o que quer que eles façam, eles não terão um alvo definido. Mas quando você declara com autoridade, eles se movem com precisão. Eu vi isso em primeira mão. Em uma das nossas operações mais ambiciosas, planejamos um ataque coordenado contra uma igreja inteira. O objetivo era causar divisões, escândalos e até mortes entre os membros. Mas quando chegamos, descobrimos que o pastor havia liderado uma oração de envio de anjos na noite anterior. Não apenas para ele, mas para cada membro da congregação. E não apenas uma oração genérica, ele havia nomeado cada área: finanças, saúde, relacionamentos, ministérios. Quando tentamos executar nosso plano, os anjos já estavam lá. Eles não apenas bloquearam nossos ataques, eles os reverteram. Cada maldição que lançamos voltou para nós com o dobro da força. Foi um desastre. Naquela noite, perdemos 3 dos nossos melhores operadores, e o restante teve que recuar. O que quero que você entenda é que o Natal não é apenas uma época de celebração. É um campo de batalha. E se você não estiver armado, se não estiver protegido, se não estiver acionando os recursos que Deus lhe deu, você será um alvo fácil. Mas a boa notícia é que você não precisa enfrentar isso sozinho. Você tem o sangue de Jesus, que cria uma barreira intransponível. Você tem os anjos, que são uma força militar à sua disposição. E você tem a autoridade, dada por Cristo, para destruir todo ataque do inimigo. O que falta, muitas vezes, é a ação. É a decisão de não apenas assistir a este vídeo, mas de colocar em prática o que foi ensinado. É a coragem de declarar, em voz alta, que você não será uma vítima. Então, faça isso agora. Pare por um momento e ore comigo. Diga: Pai, eu envio anjos guerreiros para cercar minha vida, minha família e tudo o que me pertence. Que eles destruam todo ataque planejado contra mim nesta temporada de Natal. Que eles interceptem e neutralizem toda maldição, todo contrato espiritual e toda armadilha preparada pelo inimigo. Que eles permaneçam em posição até que toda ameaça seja eliminada, em nome de Jesus. E que, assim como o sangue protegeu os israelitas, o sangue de Jesus me proteja agora.
Que nenhuma arma forjada contra mim prospere, e que toda língua que se levantar contra mim em juízo seja condenada. Eu declaro que estou coberto, estou protegido e estou vitorioso, em nome de Jesus. Dedicação foi quebrada, o interesse dele voltou de forma sobrenatural. Eles se casaram no ano seguinte, e hoje têm 2 filhos. O que essas histórias nos ensinam é que a proteção angelical não é apenas uma defesa passiva, mas uma estratégia ativa de guerra espiritual. Quando você declara a presença dos anjos em sua vida, não está apenas pedindo que eles fiquem parados como estátuas. Você está acionando um exército treinado, equipado e pronto para agir em todas as frentes. Eles não apenas bloqueiam ataques, mas também desmantelam operações inimigas antes mesmo que elas se aproximem. Eles não apenas protegem, mas também expõem as raízes dos problemas que tentam se esconder nas sombras. E aqui está um detalhe crucial: os anjos não agem por conta própria. Eles são enviados em resposta à sua fé e à sua voz. Em Hebreus 1:14, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra-chave aqui é enviados. Eles não aparecem aleatoriamente, eles são despachados quando você os invoca, quando você ora com autoridade e quando você declara a palavra de Deus sobre sua situação. Imagine um general que envia seus soldados para uma missão. Eles não partem sem ordens claras. Da mesma forma, os anjos aguardam suas instruções espirituais. Quando você ora, dizendo: Pai, eu peço que anjos guerreiros sejam estacionados em cada entrada da minha casa, em cada porta do meu negócio, em cada área da minha vida, você está dando a eles um mandato específico. Você está definindo o perímetro de proteção e as regras de engajamento. E eles obedecem. Mas há um outro aspecto que muitos não percebem: os anjos também são mensageiros. Eles não apenas lutam, mas também comunicam. Em Gênesis 19, 2 anjos foram enviados a Sodoma para avisar Ló sobre a destruição iminente. Eles não apenas protegeram Ló, mas também o alertaram sobre o perigo que se aproximava. Da mesma forma, quando você pede proteção angelical, você também está abrindo a porta para receber revelações. Pode ser através de sonhos, de uma voz interior, de uma sensação de alerta ou até mesmo de uma palavra profética. O inimigo não pode operar em segredo quando os anjos estão ativos em sua vida. E isso nos leva a um ponto fundamental: a proteção angelical não é um escudo invisível que você carrega sem saber. Ela é ativada pela sua fé, pela sua oração e pela sua declaração. Em Daniel 10, vemos que o anjo enviado a Daniel foi detido por um príncipe espiritual da Pérsia por 21 dias. Foi apenas quando Daniel jejuou e orou com persistência que o anjo finalmente chegou, trazendo a resposta. Isso mostra que, mesmo no reino espiritual, há uma dinâmica de autoridade e intercessão. Sua oração move os céus. Então, o que você deve fazer hoje? Primeiro, reconheça que você não está sozinho. O exército celestial está à sua disposição, mas você precisa acioná-lo. Segundo, ore com especificidade. Não ore apenas: Deus, me proteja. Ore: Pai, eu peço que anjos guerreiros sejam estacionados em cada área da minha vida. Que eles interceptem e destruam todo ataque espiritual, toda maldição, todo contrato demoníaco e toda armadilha preparada contra mim. Que eles formem um muro de fogo ao redor da minha família, dos meus negócios e dos meus sonhos. Que nenhum plano do inimigo prospere, e que toda língua que se levantar contra mim em juízo seja condenada. Terceiro, esteja atento às revelações. Se você começar a ter sonhos estranhos, sensações de alerta ou até mesmo pensamentos que parecem fora do comum, não os ignore. Pode ser um anjo tentando lhe mostrar algo. Anote, ore sobre isso e busque discernimento. Quarto, declare a palavra. Em Salmos 34:7, está escrito: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Declare isso sobre sua vida. Em Salmos 91:11, lemos: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Fale isso com autoridade. E, finalmente, não subestime o poder de uma oração feita no momento certo. A filha de Tifivon orou na véspera de Natal. Misadal orou em uma noite específica.
A esposa do pastor orou durante a vigília de Natal. Há momentos em que o inimigo intensifica seus ataques, e é nesses momentos que sua oração estratégica faz toda a diferença. Não espere até que o ataque chegue para buscar proteção. Antecipe-se. Ore antes, durante e depois das datas críticas. Lembre-se, os anjos não dormem, não se cansam e não falham. Eles estão prontos para agir em seu favor. Mas eles precisam da sua voz para serem enviados. Então, hoje, agora mesmo, levante-se em fé e declare: em nome de Jesus, eu peço a mobilização imediata dos anjos de Deus ao meu redor. Que eles formem um cerco de proteção, que interceptem todo o mal e que destruam todo o plano do inimigo. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus, estou protegido pelo poder de Deus e estou vitorioso em Cristo. Construídas ao longo de anos, às vezes décadas. Elas eram carregadas com sacrifícios de sangue, acordos malignos e objetos que representavam seus alvos. Alguns desses altares existiam há gerações, mantidos por vários membros de covens em diferentes períodos. E uma única oração de fogo, proferida por um crente que entendia sua autoridade, podia destruir em minutos o que havia levado décadas para ser erguido. Há algo crucial que você precisa compreender sobre essas orações. No reino espiritual, o fogo não é apenas uma força destrutiva, ele é uma força purificadora. Quando você invoca o fogo do Espírito Santo, não está apenas pedindo proteção ou libertação, está declarando guerra contra toda estrutura de maldição que foi construída contra você. Esse fogo não queima apenas objetos ou altares, ele queima juramentos, pactos, laços espirituais e até mesmo memórias demoníacas que foram gravadas na atmosfera espiritual. Lembre-se do que aconteceu com o profeta Elias no Monte Carmelo. Quando ele invocou o fogo do céu, não foi apenas para consumir o sacrifício, foi para expor a mentira, quebrar o domínio e restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. Da mesma forma, quando você ora com fogo, não está apenas pedindo um milagre, está reivindicando o território, desmantelando fortalezas e reafirmando a soberania de Deus sobre sua vida, sua família e seu futuro. Mas há um detalhe que muitos não percebem: o fogo espiritual não precisa de permissão para agir. Ele não depende da fé do inimigo, nem da força dos demônios que operam contra você. Ele é uma ordem direta do trono de Deus. Quando você diz, fogo do Espírito Santo, desça, não está pedindo, está comandando. E esse comando tem peso, porque você está falando com a autoridade de Cristo. Vou contar outro caso que ilustra isso. Havia um homem chamado Daniel, que por anos lutou contra uma doença degenerativa. Os médicos não conseguiam explicar por que seu corpo estava se deteriorando tão rapidamente. Ele tentou tratamentos, orações, jejuns, nada funcionava. Até que, em uma noite de Natal, ele ouviu uma mensagem sobre orações de fogo. Naquela mesma noite, ele se ajoelhou e declarou: Fogo de Deus, eu ordeno que você consuma toda doença, toda maldição, toda herança de enfermidade que está em meu corpo. Queime toda raiz de dor, toda célula corrompida, todo espírito de morte que opera contra mim. Eu não aceito mais isso. Em nome de Jesus, fogo, desça agora. Na manhã seguinte, ele acordou com uma sensação estranha. Seu corpo parecia mais leve. Quando foi ao médico, os exames mostraram que a doença havia regredido drasticamente. Não havia explicação científica. Mas no mundo espiritual, algo havia mudado. O fogo não apenas queimou a enfermidade, ele quebrou a aliança que havia sido feita contra sua saúde. E o mais impressionante? Ele nunca mais teve recaídas. O fogo espiritual também tem um efeito contagioso. Quando você ora com fogo, ele não se limita ao seu problema, ele se espalha. Ele toca pessoas ao seu redor, destrói altares que nem mesmo você sabia que existiam e libera bênçãos que estavam bloqueadas há anos. É por isso que, quando você ora com fogo, deve fazê-lo com ousadia, porque você não está apenas lutando por si mesmo, está libertando uma geração. Então, hoje, nesta noite de Natal, eu quero que você faça algo diferente. Não ore apenas pedindo proteção. Ore comandando. Não peça apenas por bênçãos. Declare vitória. Não suplique por libertação. Exija a destruição do inimigo. Levante-se e diga com autoridade: Fogo do Espírito Santo,
eu te ordeno agora, desça sobre minha vida, minha família, minha casa e meu futuro. Queime todo altar erguido contra mim. Destrua todo o pacto, toda a maldição, toda a obra das trevas. Consuma toda doença, toda pobreza, toda opressão. Que nada fique de pé. Eu declaro que, a partir desta noite, o fogo de Deus está sobre mim, e nada pode me deter. Em nome de Jesus, amém. Quando você ora assim, algo acontece no mundo espiritual. Os anjos se movem. Os demônios fogem. As fortalezas caem. E o que estava escondido é exposto. Não porque você é forte, mas porque Deus é fogo consumidor. E Ele está esperando que você acesse a chama. Outro desejava sua saúde arruinada. Todos pagavam altos valores para que seus pedidos fossem atendidos, e nós, como intermediários, lançávamos as maldições nos dias mais estratégicos, véspera de Natal, meia-noite, quando as portas espirituais se abrem com mais intensidade. Mas naquele ano, algo mudou. Shifmes havia começado a frequentar uma igreja onde o pastor ensinava sobre orações de reversão. Ela não sabia que estávamos atrás dela, nem que seus inimigos haviam contratado nossos serviços. Na noite de Natal, enquanto os sacerdotes do nosso coven preparavam o ritual, ela estava em casa, ajoelhada ao lado da cama, declarando: toda flecha lançada contra mim, volte ao seu remetente. Toda maldição enviada, retorne com juros. Todo plano de destruição, caia sobre quem o planejou. Em nome de Jesus, eu ordeno: o que foi enviado contra mim, volte agora. O que aconteceu em seguida foi um desastre para nós. No momento exato em que nossos sacerdotes pronunciaram as palavras da maldição, uma força invisível as rebateu com violência. Um dos nossos mais experientes feiticeiros foi lançado contra a parede, como se tivesse sido atingido por um raio. Outro começou a vomitar sangue. O altar que havíamos preparado para o ritual pegou fogo espontaneamente, e as chamas consumiram não apenas os objetos sagrados, mas também os contratos assinados pelos clientes que haviam pago pelas maldições. No dia seguinte, recebemos notícias. Um dos homens que havia encomendado a destruição do casamento de Shifmes foi encontrado morto em sua casa, com sinais de um ataque cardíaco fulminante. A mulher que queria arruinar seus negócios perdeu tudo em uma semana: incêndio no estoque, roubo dos caminhões de entrega, processos judiciais. O homem que havia pago para que ela adoecesse foi internado com uma doença misteriosa que os médicos não conseguiam diagnosticar. Todos os que haviam investido em sua queda sofreram as consequências de suas próprias maldições, multiplicadas. A oração de reversão não é apenas uma defesa. É uma arma de contra-ataque. Quando você declara que o mal enviado contra você deve retornar ao remetente, você não está apenas se protegendo, está acionando um princípio espiritual imutável. Aquilo que um homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. E quando essa semeadura é feita com intenções malignas, a colheita é devastadora. Mas há um detalhe crucial: a oração de reversão só funciona se você estiver limpo diante de Deus. Se houver pecado não confessado em sua vida, se houver áreas onde você ainda está em acordo com as trevas, a maldição pode não retornar. Por isso, antes de declarar a reversão, é essencial fazer uma confissão sincera e quebrar todo o pacto que possa estar ligado a você. Lembre-se, o inimigo não pode tocar em quem está debaixo do sangue de Jesus. Mas se houver brechas, ele as explorará. Vamos praticar juntos. Repita comigo: com autoridade, eu declaro que toda flecha lançada contra mim, toda maldição enviada, todo plano de destruição, volte agora ao seu remetente. Que o que foi preparado para mim caia sobre quem o preparou. Que a dor planejada para mim seja sentida por quem a desejou. Que a pobreza enviada contra mim seja experimentada por quem a pagou. Que a doença destinada a mim consuma quem a invocou. Em nome de Jesus, eu ordeno: reversão total, agora. Quando você ora assim, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Os demônios que estavam a caminho para cumprir as ordens dos seus inimigos param no meio do caminho. Eles sabem que, se continuarem, serão atingidos pela própria maldição que carregam. É como se uma parede de fogo se erguesse diante deles, e a única opção é recuar. Alguns até tentam resistir,
mas a força da sua declaração os empurra de volta, como uma onda que os arrasta para longe. Há um caso que ilustra bem esse poder. Em uma cidade no interior de Minas Gerais, uma família inteira estava sendo destruída por uma maldição de morte. O pai, a mãe e os 3 filhos haviam sido diagnosticados com doenças graves em um intervalo de poucos meses. Os médicos não encontravam explicação, e os tratamentos não surtiam efeito. Eles descobriram, através de um sonho, que um antigo inimigo da família havia pago a um feiticeiro para lançar uma maldição de morte sobre todos eles, usando um ritual realizado na noite de Natal. A filha mais velha, que havia se convertido recentemente, decidiu agir. Na véspera de Natal, ela reuniu a família e liderou uma oração de reversão. Eles declararam: toda a maldição de morte enviada contra nós, volte agora ao feiticeiro que a lançou e ao homem que a pagou. Que a morte que nos foi destinada os consuma. Que a doença que nos foi imposta os destrua. Em nome de Jesus, nós ordenamos reversão total. Na mesma noite, o feiticeiro que havia realizado o ritual acordou com uma dor insuportável no peito. Ele tentou se levantar, mas caiu no chão, sem forças. Foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos diagnosticaram um infarto fulminante. Ele não resistiu. O homem que havia pago pela maldição, por sua vez, foi encontrado morto em sua cama no dia seguinte, com o rosto contorcido em uma expressão de terror. A família, por outro lado, começou a se recuperar. Os exames médicos mostraram que as doenças haviam regredido de forma inexplicável. Em poucos meses, todos estavam curados. A oração de reversão não é vingança. É justiça divina. Quando você a usa, não está agindo por ódio, mas por obediência ao princípio de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Você está entregando o caso nas mãos dele e permitindo que sua justiça seja feita. Se você tem inimigos que estão trabalhando contra você, se há pessoas que pagaram para que você fosse amaldiçoado, se há maldições antigas que ainda estão ativas em sua vida, hoje é o dia de quebrá-las. Não espere mais. Não deixe para amanhã. O inimigo não tira férias, e as maldições não perdem a validade com o tempo. Elas continuam agindo, ano após ano, até que alguém as quebre com autoridade. Vamos orar juntos mais uma vez. Desta vez, com ainda mais fé. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que toda maldição lançada contra mim, toda bruxaria enviada, todo plano de destruição, volte agora ao seu remetente. Que o que foi preparado para mim seja consumido pelo fogo do Espírito Santo. Que os que me amaldiçoaram sejam amaldiçoados. Que os que me desejaram mal sejam destruídos pelo próprio mal que planejaram. Eu quebro todo pacto, toda aliança, toda ligação com as trevas. Eu me coloco debaixo do sangue de Jesus, e nada pode me tocar. Em nome de Jesus, amém. Quando você ora assim, algo se move no reino espiritual. Os anjos recebem ordens para interceptar as maldições. Os demônios são forçados a recuar. E os seus inimigos, mesmo que não saibam, começam a sentir o peso das consequências de seus próprios atos. Não é coincidência. É a mão de Deus agindo em resposta à sua fé. Tudo o que podiam, orações, jejuns, até mesmo mudar de cidade. Mas, ano após ano, o padrão se repetia. Até que, no 24º ano, a matriarca da família, Dona Adelaide, decidiu que não aceitaria mais aquilo. Ela reuniu os filhos e netos e disse: chega. Este ano, nós vamos quebrar essa maldição de uma vez por todas. Na véspera de Natal, a família se reuniu para uma vigília de oração. Dona Adelaide não apenas orou, mas ensinou a todos como ativar o poder da reversão espiritual. Ela começou declarando: em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de Natal que tem nos perseguido por 23 anos. Eu decreto que toda seta lançada contra esta família retorna ao remetente com força multiplicada. Todo plano de morte, doença, pobreza ou divisão volta para quem o enviou. Que os que cavaram covas para nós caiam nelas. Que os que armaram laços para nós sejam apanhados por eles. Em nome de Jesus, amém.
Cada membro da família repetiu as palavras com fé, e algo extraordinário aconteceu no reino espiritual. Os espíritos que haviam sido enviados contra eles por anos não apenas foram bloqueados, mas também refletidos de volta com uma intensidade avassaladora. Naquela mesma noite, enquanto a família dormia em paz, os responsáveis pelos ataques começaram a colher o que haviam semeado. No dia seguinte, o homem que havia contratado feiticeiros para amaldiçoar a família Adelaide sofreu um acidente vascular cerebral. A mulher que havia pago para que um espírito de divisão destruísse o casamento dos filhos de Dona Adelaide viu sua própria filha se divorciar em menos de um mês. O empresário que havia planejado a ruína financeira da família perdeu tudo em um golpe que ele mesmo havia arquitetado contra outros. E o mais impressionante, o feiticeiro-chefe que coordenava os ataques contra a família morreu repentinamente na noite de Natal, sem explicação médica. A partir daquele ano, o Natal amaldiçoado da família Adelaide se transformou no Natal da Vitória. Eles não apenas deixaram de sofrer ataques, mas também começaram a prosperar de maneira sobrenatural. Os negócios cresceram, a saúde se fortaleceu, e os relacionamentos foram restaurados. E o mais importante, eles entenderam que não estavam apenas quebrando uma maldição, mas ativando um princípio espiritual eterno. Quando você ora com autoridade, declarando a reversão dos ataques, você não está apenas se protegendo. Você está acionando a justiça divina. O inimigo não pode escapar das consequências de seus próprios planos. A Bíblia diz em Provérbios 26, 27, quem cava uma cova cairá nela, e quem rola uma pedra, esta voltará sobre ele. E em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você tem enfrentado padrões de destruição em datas específicas, como Natal, aniversários ou outras ocasiões, saiba que isso não é coincidência. É um ataque espiritual planejado. Mas a boa notícia é que você tem autoridade em Cristo para reverter essa situação. Ore assim: Pai, eu decreto que todo ataque enviado contra mim nesta data retorna ao remetente agora. Que toda maldição, toda doença, toda pobreza, toda divisão volte para quem a enviou com força multiplicada. Que os que cavaram covas para mim caiam nelas. Que os que armaram laços para mim sejam apanhados por eles. Em nome de Jesus, amém. Quando você faz isso, você não está apenas orando. Você está acionando um mecanismo espiritual infalível. O inimigo não pode vencer quando você opera na autoridade de Jesus. Ele é obrigado a recuar, e seus planos são destruídos pela própria força que ele usou contra você. Essa é a lei da semeadura e da colheita em ação. E ela funciona todas as vezes. Se você tem testemunhos de como a oração de reversão mudou sua vida, compartilhe nos comentários. E se você está enfrentando ataques espirituais, declare agora: todo ataque contra mim retorna ao remetente em nome de Jesus. Porque quando você fala com fé, o céu se move, a terra treme, e o inferno recua. E essa é a sua vitória garantida. Madrugada. É nesse horário que os altares das trevas estão em seu ápice de atividade, lançando maldições e armadilhas contra famílias e destinos. Quando você ora nesse período, você intercepta o inimigo no momento em que ele está mais vulnerável, porque ele não espera que alguém esteja em vigília espiritual justamente quando ele acredita ter o controle. Mas não basta apenas orar. Você precisa agir com precisão. A aplicação do sangue de Jesus não é um gesto simbólico, é uma declaração de guerra espiritual. Ao ungir as portas e janelas com óleo, você está demarcando o território. Cada gota representa uma barreira que o inimigo não pode atravessar sem ser destruído. E quando você diz pelo sangue de Jesus, não é uma frase vazia, é um decreto que ativa o poder da cruz, o mesmo poder que desarmou principados e potestades na ressurreição. A mesma seriedade deve ser aplicada ao pedir a intervenção dos anjos. Não peça anjos de forma genérica. Seja específico: Pai, envia anjos guerreiros para patrulhar minha casa, meu carro, meu local de trabalho. Que eles interceptem todo ataque antes que chegue até mim. Que eles destruam toda a seta lançada contra minha família. Que eles vigiem meus filhos, meu cônjuge, meus negócios. Lembre-se, os anjos não agem por conta própria. Eles são enviados quando você, como filho de Deus, exerce sua autoridade e faz o pedido com fé.
E quando chegar a hora de liberar o fogo do Espírito Santo, não seja tímido. O fogo não é um pedido educado, é uma ordem. Você não está pedindo permissão, você está declarando destruição. Diga, fogo do Espírito Santo, vá agora. Queime todo altar onde meu nome foi pronunciado. Consuma toda fotografia, todo objeto, toda representação minha em qualquer lugar de feitiçaria. Que todo pacto feito contra mim seja reduzido a cinzas. Que toda maldição seja quebrada. Que todo plano do inimigo seja frustrado antes de sair do altar. O fogo não volta atrás. Ele persegue, consome e purifica. E quando você ora assim, você não está apenas pedindo proteção, você está atacando as bases do inimigo. A oração de reversão é a sua garantia de que o mal não terá a última palavra. Quando você declara retorne ao remetente, você não está apenas devolvendo um ataque, você está ativando uma lei espiritual imutável. Tudo que é lançado contra você será multiplicado e voltará para quem o enviou. Se alguém preparou uma armadilha, essa armadilha o prenderá. Se alguém lançou uma maldição, essa maldição o atingirá 7 vezes mais forte. Se alguém planejou sua ruína, esse plano se voltará contra ele. Essa não é uma ameaça, é uma promessa bíblica. Aquele que cava um poço cairá nele, e quem arma um laço será apanhado por ele. Provérbios 26, 27. Agora, preste atenção, a eficácia dessas orações não depende apenas das palavras que você diz, mas da convicção com que você as profere. Se você ora duvidando, o inimigo percebe. Se você ora como quem pede um favor, ele ignora. Mas se você ora como quem sabe que tem autoridade, como quem sabe que o céu está ao seu lado, então o inferno treme. A fé é a chave que destrava o poder dessas orações. Sem fé, são apenas palavras. Com fé, são armas de guerra. E não se esqueça, a batalha não termina quando você termina de orar. Você precisa permanecer vigilante. Depois de declarar a proteção, evite abrir brechas. Não participe de conversas negativas. Não se envolva em discussões desnecessárias. Não dê lugar ao inimigo com palavras de dúvida ou medo. Lembre-se, o diabo é um ladrão, e ele procura quem possa devorar. Se você baixar a guarda, ele tentará roubar o que você conquistou em oração. Se você seguiu essas instruções, algo já mudou no mundo espiritual. O ataque que estava preparado para você foi cancelado. O altar que invocava seu nome foi destruído. A maldição que deveria atingi-lo foi revertida. Mas não pare por aqui. A guerra espiritual é contínua, e o inimigo não desiste facilmente. Por isso, você precisa manter sua armadura espiritual sempre pronta. Faça dessas orações um hábito, não apenas no Natal, mas em todas as épocas de ataque. Quando você sentir opressão, aplique o sangue. Quando perceber perseguição, libere o fogo. Quando notar armadilhas, decrete a reversão. E sempre, sempre peça a proteção dos anjos. Porque você não está lutando sozinho, você tem um exército celestial ao seu lado. E se você ainda não experimentou o poder dessas orações, comece hoje. Não espere até que o ataque chegue. Prepare-se agora. Fortaleça sua fé. Exerça sua autoridade. E declare, com toda a convicção, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Isaías 54:17. Porque essa é a sua herança em Cristo. Essa é a sua vitória garantida. Manhã. Se você puder orar até às 3 da madrugada, melhor ainda. Isso demonstra que suas orações estão ativas nos horários de pico dos ataques. Por fim, mantenha essas orações durante toda a temporada de Natal. Não apenas na véspera, ore no dia de Natal, ore no dia seguinte, continue até o Ano Novo, sustentando sua cobertura até que a atividade espiritual da estação tenha passado. Antes de encerrar, quero falar diretamente com você que tem sofrido ataques no Natal há anos. Sei que já tentou muitas coisas. Sei que já jejuou. Sei que já orou. E sei que talvez até tenha duvidado se Deus estava ouvindo. Mas o problema não era Deus. O problema não era a sua fé.
O problema era que você não conhecia as orações específicas que neutralizam as investidas do Natal. Agora você sabe, tem a estratégia completa, os princípios, o tempo certo e a autoridade. Este Natal pode ser diferente. Este Natal pode ser o ano em que a maldição é quebrada. Este Natal pode ser o ano em que o ataque cessa. Este Natal pode ser o ano em que você experimenta paz, alegria e celebração sem medo. O reino das trevas não quer que você tenha esse conhecimento. Eles não querem que você ore essas orações, não querem que você esteja protegido, coberto, armado e perigoso. Mas é tarde demais. Você já recebeu a verdade. E a verdade é uma arma que liberta. Se esta mensagem abriu seus olhos, quero pedir que faça algo. Compartilhe este ensinamento com todo crente que você conhece. Há pessoas em sua vida que sofrem com ataques no Natal há anos. Elas precisam dessa revelação, precisam dessas orações. Não guarde isso só para você. Envie o link, compartilhe em seus grupos, publique em suas redes. Você pode salvar o Natal de alguém. Você pode salvar uma vida. Agora, quero que faça uma última declaração nos comentários. Escreva isto: este Natal, eu sou intocável. Estou coberto. Estou protegido. Estou armado. Quando você escrever essa declaração, estará selando tudo o que aprendeu hoje. Estará colocando o reino das trevas em alerta. Você não é mais ignorante quanto às suas estratégias. Não somos apenas um canal. Somos um movimento. Somos uma comunidade de crentes que se recusa a ser vítima. Somos guerreiros armados com um conhecimento que o inimigo queria manter oculto. E juntos, estamos quebrando todo o pacto, destruindo toda investida e vendo os filhos de Deus caminharem na vitória que Cristo conquistou para eles. Meu nome é Adais Idvi. Por 15 anos, eu atuei nas trevas. Mas Jesus me encontrou. Jesus me salvou. E agora dedico minha vida a expor o que um dia pratiquei. Este Natal, você não será vítima. Este Natal, você estará armado. Este Natal, toda investida contra você será destruída antes mesmo de chegar até você. Do reino das trevas, estamos trazendo os segredos à luz. Até a próxima, permaneça coberto, protegido e perigoso. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que a face dele resplandeça sobre você. Que este Natal seja o mais vitorioso de toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém.